Nesse vídeo aqui, você vai aprender a construir um agente de inteligência artificial que faz a qualificação automática de leads, tá? A gente vai utilizar duas ferramentas, o DeFi e o N8N, e a gente não vai escrever nenhuma linha de código. Inclusive, eu vou te dar um presente para você poder utilizar o DeFi aqui, show de bola? E bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Anor, eu sou cientista de dados, especialista em inteligência artificial e automações. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo como você pode fazer. Antes da gente começar, vamos testar aqui o nosso agente, né, para eu poder te mostrar. Então eu vou falar o seguinte: olá, tudo bem? Já vou começar aqui a conversa e você vai ver que a resposta vai estar um pouco diferente. E eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê disso, tá? Você pode ver aqui que tá, por exemplo, resposta, nome, modalidade, especificações, etc. Você vai descobrir o porquê disso. Então ele já me fala aqui, ó, olá, meu nome é Jorge, sou corretor de imóveis da Alphaville Exclusive Properties, né? Uma imobiliária de luxo especializada em imóveis de alto padrão. Como posso me dirigir ao senhor ou à senhora? Me chamo Anor e busco alugar um apartamento, por exemplo. E aqui eu defini algumas regras. A primeira regra é a seguinte: sendo uma casa ou um apartamento, se eu quero alugar, o valor tem que ser acima de R$ 20.000 por mês. É a primeira qualificação que eu faço. Se for uma compra, o valor tem que ser acima de R$ 5 milhões. Beleza? Então eu coloquei essas duas qualificações, já que a gente está lidando aqui com imóveis de luxo, né? Então já falei aqui que eu quero alugar um apartamento. Você pode ver que ele já colocou nome como sendo Anor, colocou aqui a modalidade aluguel, colocou aqui também qual que é o tipo do imóvel, né? Que é um apartamento. E aí você pode ver que ele já fez isso tudo. Ele falou o seguinte: ó, poderia informar a faixa de preço? E eu vou falar, claro, que é acima de 20 mil para ele não me desqualificar. Quando a gente fala um valor abaixo do que eu defini aqui, o agente ele já fala que a propriedade, tipo assim, a corretora não é pra gente, que eles não têm imóveis daquele tipo, mas que agradece o contato. Isso vocês vão ver quando estiver testando aí o de vocês, beleza? Então eu vou falar o seguinte, ó, tenho até 50k mês. Então, já falei o seguinte, tem até 50 mil por mês. Ele vai colocar no orçamento, como vocês podem ver aqui, ó. Na verdade, aqui ele já pulou aqui para o outro fluxo, né? Então ele não está mostrando mais o JSON completo. E tem como a gente ver o JSON completo aqui, mas não precisa agora, tá? Ele me pergunta quais é a especificação. Vou falar o seguinte: 5 quartos, 3 banheiros e, por exemplo, uma piscina. Então, já coloquei aqui as especificações da casa que eu quero, do apartamento no caso, né? Show de bola. Agora ele me pergunta um horário. Então, vou falar o seguinte: pode hoje às 10 da manhã, porque agora já passou de meia-noite, né? Agora é meia-noite e 19. Então, vou falar, pode hoje às 10 da manhã? Ele vai verificar o horário aqui e me pedir o e-mail. Eu vou colocar, por exemplo, teste@teste.com. Show de bola? O que vai acontecer, galera? Ele vai bater aqui na minha automação do N8N e vai colocar aqui no Google Agendas, olha só, vai colocar aqui no Google Agendas já a minha reunião, então uma reunião de 1 hora, da 10 até as 11. E se eu vier aqui no meu Sheets, ele já vai colocar todas as especificações que eu pedi, entendeu? Inclusive, se o horário que eu pedi aqui para poder marcar a reunião tiver algum, ele já vai aqui na minha automação, ele já verifica isso. Então, olha só, ele já faz aqui a verificação. Qual verificação aqui, ó? Available, tá vendo? Então, ele já faz isso, ó. Eu verifico aqui no caso, né, o available eu defino como sendo o roll number como sendo null. E aí o que eu verifico aqui? De todos esses, tá vendo? Da mesma data, né? De todos esses, tem algum no horário que eu pedi? Ele já bate aqui na planilha, verifica e, bom, se tiver, ele já faz todo o tratamento aqui necessário. Ele me sugere novos horários, entendeu? Então é basicamente isso aqui que acontece já para fazer o tratamento, né? E, bom, como que a gente construiu isso aqui? Ele já me agradece aqui, fala que marcou, show de bola, né? E agora você deve estar curioso. Pô, Ana, maneiro isso aí, mas como é que eu construo? E eu vou te mostrar tudo 100% aqui na prática, tá? Primeira coisa de tudo, galera, quando a gente inicia, eu já coloco aqui um código. E você pode pensar, nossa, Ana, mas você falou que não tinha código. De fato, você não precisa criar um código. Por quê? Porque eu criei aqui um GPT personalizado para poder te ajudar com isso. Criador de código DeFi por Anor Ermush. Então, gere um código em Python para mim e aqui eu vou falar com ele o seguinte, ó. Quero um código que retorne o datetime, né? O datetime, e quando a gente fala datetime aqui nesse mundo, a gente está falando de data e horário, ou seja, hoje é dia 30 de outubro de 2024 e aqui no caso o horário é meia-noite e 21. Ele vai me retornar esses dois dados juntos. Quero retorno o datetime concatenado, e esse é o termo para poder falar que está juntando duas strings, tá? Dois textos. Então, concatenado com o dia da semana. E aqui eu vou colocar terça, quarta, quinta
etc. Então, olha só, ele já vai me retornar o código, tá vendo aqui? No formato que eu quero. Então, já vai me retornar aqui no formato que eu quero. Olha só, eu posso até copiar esse código aqui se eu quiser e vou colar aqui, ó. Então, vou colar aqui o resultado. Você está vendo aqui que a chave desse JSON é result, tá? Desse retorno aqui, a chave é result. Eu tenho que colocar variáveis de saída o mesmo nome. Então, prestem bastante atenção nisso para vocês poderem acertar, beleza? Agora eu vou vir aqui em executar, então executar a ação, olha só, ele já coloca aqui, ó, a data de hoje e o dia, quarta-feira, beleza? Então, esse cara aqui, que eu vou disponibilizar para vocês poderem utilizar, ele já gera o código no formato para o DeFi poder utilizar, beleza? Então, é só vocês tomarem cuidado aqui com as variáveis de saída, tá? Só olha aqui, de fato, quais eles têm. Pode ter mais de uma, então pode ter, por exemplo, aqui JSON e algum outro, e aí você vai adicionando, beleza? As variáveis de saída. Então é basicamente isso. Ele primeiro executa esse código, por quê? Para eu poder mandar para o meu agente qual que é a data e o horário atual, para ele poder justamente na hora de agendar a minha reunião, ele bater lá no horário, ver o horário certinho, né, e tudo mais. Por quê? Porque nem sempre a gente sabe que o lead vai falar o horário e a data certa. Então, você pode ver que quando eu fui conversar com ele, eu falei, hoje às 10. Hoje é que dia? Né? É justamente para o agente poder entender qual dia é hoje que a gente coloca esse horário aqui. E agora eu vou mostrar o prompt para vocês, né? Então vocês podem ver aqui que eu coloquei um LLM, no caso estou utilizando aqui o GPT-4o Mini, mas vocês podem utilizar modelos gratuitos. Inclusive eu acho que eu estou utilizando o modelo gratuito aqui em cima, exatamente. Estou utilizando aqui o Llama 3.1 de 70 bilhões de parâmetros, um modelo gratuito que você pode utilizar. E como que você pode utilizar esse modelo, né? É só vocês virem aqui no DeFi, na conta de vocês, vocês vêm aqui em configuração, fornecedor de modelo e vem aqui no Grok Cloud. É só vocês darem uma olhada aqui embaixo, Grok Cloud, vocês vão vir aqui em configuração e vão colocar a chave API de vocês. Ah, Anwar, como que eu consigo a minha chave API? Vocês vão clicar aqui no link, olha só, e ele só vem aqui em API Keys, beleza? Vocês vão criar uma conta, né, em console.grok.com e vai criar aqui uma API Key, show de bola? E aí você vai colar ela aqui que você já vai poder utilizar os modelos da Grok, que são modelos gratuitos, você não vai pagar pela API. No caso aqui eu estou utilizando o GPT-4o Mini, que é um dos melhores modelos em custo-benefício, tá? E bom, basicamente isso aqui. E agora eu vou mostrar o prompt para vocês. O prompt, ele segue uma estrutura XML, tá? Então essa formatação XML aqui, inclusive, eu vou até mostrar isso aqui para vocês, que muita gente não sabe, Cloud XML, o próprio Cloud, o modelo da Anthropic, eles publicaram um artigo mostrando que XML funciona melhor. Então você pode ver aqui que use XML tags to structure your prompts. Então utilizar tag XML para poder estruturar os seus prompts. Isso aqui é muito bom e é justamente isso que eu estou utilizando. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu já criei o prompt. Eu coloquei o cargo, então o cargo do meu agente é: você é o Jorge, um corretor de imóveis renomado que trabalha na imobiliária. E aqui você pode ver que eu referencio os meus objetos como sendo uma tag XML. Por quê? Porque aqui embaixo eu estou colocando uma tag falando da minha imobiliária. Tá vendo? Então, imobiliária é o quê? É Alphaville Exclusive Properties, imobiliário de luxo Alphaville, show de bola, coloca aqui os diferenciais, o contato. Você pode ver, inclusive, que eu tenho tanto a tag de abertura quanto a tag de fechamento. A tag de fechamento é quando a gente coloca essa barra aqui do lado, beleza? Então, tem isso aqui, coloco todas as informações aqui do meu corretor, né? Coloca aqui as instruções, que é o passo a passo que ele deve seguir. Então você pode ver aqui, ó. Primeira coisa, vai se apresentar e apresentar a imobiliária, vai perguntar se ele deseja de alguma casa um apartamento, ou se seria para aluguel ou compra, a faixa de preço, e aqui ele faz a qualificação, entendeu? Se a faixa de preço tiver na nossa qualificação, a gente vai continuar. Se não tiver, eu já coloquei lá no workflow do DeFi. Então aqui no workflow do DeFi, eu defini um se e um se não para poder fazer isso. Mas eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês, beleza? Então basicamente isso aqui que a gente tem, as instruções que ele deve seguir, os dados da imobiliária, tá? Aqui a gente tem uns don'ts que a gente chama, no caso aqui eu coloquei em português, mas geralmente a gente coloca do's, tá? Então, tipo, a fazer e don'ts aqui para não fazer, beleza? Na verdade o certo seria don'ts, né? Mas enfim, geralmente coloca dons mesmo para não fazer, que eu coloquei não fazer. Nunca corrijo o usuário na maneira de escrever. E por que eu coloquei isso? Porque quando eu estava testando o meu agente, ele estava me corrigindo em algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu abreviei o hoje para HJ e ele foi me corrigiu, entendeu? Então a gente não quer que ele faça isso com o usuário.
nunca fale sobre um outro tema que não seja sobre imóveis ou sobre imobiliário, beleza? Então é basicamente isso. E aqui o formato de resposta. Isso aqui é importantíssimo. Vocês lembram quando a gente estava falando aqui no DeFi, que ele estava me dando umas respostas em diferentes, umas respostas em JSON? Por exemplo, deixa eu executar aqui de novo, ó. Vou colocar aqui em visualizar, vou falar, olá. Você pode ver, olha como que ele vai me responder. Ele vai me responder não com um texto normal, mas como um JSON, uma estrutura, um objeto que a gente tem com vários campos. Então aqui a gente tem o campo resposta, o campo nome, o campo modalidade, o campo orçamento. A gente tem vários campos aqui. E é justamente dessa forma que eu defino. Eu quero que ele sempre responda assim. E você pode perguntar, nossa, Ana, mas para que você quer que ele responda assim? Cara, você vai ver, isso aqui é uma sacada muito boa e muito valiosa que, pô, um monte de curso aí cobra milhares de reais, eu vou te ensinar isso aqui de graça. Que é basicamente o seguinte, com isso, respondendo em formato JSON, você consegue armazenar o valor de quaisquer variáveis que você quer. Beleza? De quaisquer variáveis durante o fluxo do programa. Então, quais variáveis que eu quero armazenar? A primeira delas, a resposta. E isso aqui você vai definir quando... Você pode pensar o seguinte, pô, quais colunas eu quero aqui na minha planilha? Entendeu? É justamente isso que você vai definir. Então, quais colunas eu quero? Bom, eu quero o ID, por exemplo, ali da reunião, né, o ID da conversa, isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu quero aqui o nome da pessoa, o e-mail, a modalidade, o orçamento, o tipo do imóvel, as especificações, e você pode ver que aqui eu tenho tudo isso, ó, o nome, o e-mail, a modalidade, o tipo de imóvel, especificações, e eu sempre coloco o que significa. Então, a resposta, a sua resposta para o cliente, o nome do cliente, se não souber, escreva limpo, e-mail do cliente, se não souber, escreva limpo, e aqui tem todo o resto, beleza? Então tá tudo aqui, para vocês poderem seguir, e no final eu coloquei sempre siga as instruções. E quem são as instruções? O passo a passo aqui para ele poder seguir, beleza? Esse é o prompt principal. E aí você pode pensar, nossa, Anor, é só isso? Não, não é só isso, porque a gente tem uma coisa importantíssima aqui também, que é o JSON Schema. Então aqui, ó, tá vendo que no modelo eu tenho o formato de resposta, Response Format. Aqui a gente tem várias opções. O texto, por exemplo, a gente tem um JSON Object e um JSON Schema. Eu passo um JSON Schema. E aí eu vou te mostrar justamente o que é isso aqui. Tá? Vou abrir um site aqui para a gente poder visualizar melhor o JSON. Então aqui, ó, eu vou colocar esse esquema aqui embaixo. Você pode ver o seguinte, eu coloco a mesma especificação que eu coloquei, por exemplo, aqui no prompt, só que de maneira formal dentro de um esquema, entendeu? Então você pode ver aqui, ó, nome, no caso, cliente imóvel, que é no caso o nome do nosso esquema, e aqui eu tenho o esquema em si, que no caso é como se fosse o esqueleto da resposta, tá? E aqui eu coloco de forma bem formal, então... por exemplo, as propriedades, quais são, né? Aqui eu tenho várias, e aí você pode ver. Eu tenho a resposta é do tipo string, que é um texto, e a descrição. Isso aqui é para o agente entender. Qual que é o nome da pessoa? Bom, é um texto, o valor default, ou seja, se não for passado, o valor vai ser limpo, e aqui eu tenho a descrição, que é justamente a que eu passei. Ah, não, para o meu caso vai ser diferente do seu, como que eu vou fazer para gerar? Você cria aqui, por exemplo, uma nova conversa no GPT, copia esse esquema que eu vou deixar na descrição para você poder copiar, e fala o seguinte, ó, adapte os campos para... E aí, sabe o que você vai fazer? Ó, observe, na verdade, você vai colocar o seguinte prompt, observe o esquema abaixo. Na verdade, abaixo não é uma boa coisa, você coloca um delimitador, o esquema entre crases triplas. É sempre bom colocar um delimitador, tá? Então, aqui eu estou colocando crases triplas, vou rolar aqui para baixo, vou colocar crases triplas aqui também. Vou falar o seguinte, adapte o esquema para o meu projeto. E aí, sabe o que você vai fazer? Quando você tiver feito esse prompt aqui, no caso específico para a sua aplicação, você vai vir aqui, vai copiar o formato de resposta, tá vendo? Vai copiar o formato de resposta e aqui eu vou excluir alguns só para a gente poder mudar. Vamos supor que a gente está fazendo uma qualificação de leads, né? Para uma advocacia. Então eu vou falar a resposta para o cliente, é o nome do cliente, se não souber escreva limpo, o e-mail, e aqui eu vou colocar o seguinte, tipo de caso. Então eu vou colocar o seguinte, ó, qual o caso, qual o tipo de serviço, na verdade, o tipo de serviço de advocacia o cliente quer. E aqui eu vou colocar, por exemplo, criminalista, tributário, etc. Se não souber, escreva limpo. Então, olha só, eu já estou especificando aqui, no caso é tipo de serviço, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Eu já estou colocando aqui para ele tudo certinho, ó. Deixa eu até
tirar esse formato de resposta aqui, ó. Vou só deixar os campos mesmo, tá vendo? Vou só deixar os campos e aí eu vou mandar para ele. Você pode ver que ele já vai gerar aqui para mim. Então, olha só, tudo certinho no esquema que você tem que colocar dentro aqui do DeFi, beleza? Você só vai realmente copiar e colar o que ele gerar aqui. Então, tá vendo que ele colocou tudo, ó? Colocou aqui o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o tipo de serviço, colocou até o passo. Então, o número do passo que você se encontra conforme descrito em instruções. Então, tá tudo aqui. Até um required, né? Informando quais campos são obrigatórios. É só você fazer isso que ele já vai montar todo o esquema para você. E isso é muito importante para que a resposta seja consistente nesse formato, beleza? Porque a partir desse JSON que você vai conseguir preencher essa planilha aqui. Show de bola? Então, já passamos dessa parte, já sabemos qual que é o nosso modelo principal. E aqui eu vou fazer um extrator de parâmetros. É só você vir aqui, adicionar bloco, extrator de parâmetros. Show de bola? Estou utilizando aqui o GPT-4o Mini. Eu testei esse extrator de parâmetros com o Llama de 70 bilhões. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o Llama de 70 bilhões de parâmetros. Testei e não ficou bom. Então, coloquei o GPT-4o Mini mesmo, beleza? E aqui, o que eu vou colocar? Eu basicamente vou colocar aqui, eu coloquei uma instrução. Você é responsável por extrair os parâmetros de forma correta. Você será penalizado se errar. E coloquei aqui quais são os campos que eu quero. Inclusive, pô, Aaron, como que eu faço? Eu só clico aqui em mais, o nome do parâmetro, o tipo dele. Então, se é um texto, se é um número, se é uma lista de textos, se é uma lista de números ou se é uma lista de JSONs, tá bom? De objetos. E aqui a descrição. E aqui eu coloco se é obrigatório ou não. No caso, todos os meus são obrigatórios. E você pode ver que eu coloquei o nome é passo, o tipo é número e aqui a descrição, o passo onde ele se encontra. E eu fiz isso para cada um desses dados que eu coloquei aqui embaixo, aqui, tá vendo? Então eu fiz um para todos eles, extraí todos os parâmetros para colocar todos em uma variável, tá bom? E aqui eu já coloquei o primeiro se não. No caso, eu já coloquei o primeiro if. Esse if é para verificar se o e-mail é limpo. Por que, Aaron, que você fez isso? Se o e-mail não for limpo, ou seja, ele segue por aqui, o que eu vou fazer significa que eu já passei o e-mail para a pessoa. E vamos lembrar aqui, quando eu peço o e-mail, olha só, pergunte qual é o e-mail e diga que você vai enviar o convite. Quando eu peço o e-mail, eu já quero enviar o convite para a pessoa, entendeu? Então eu já sigo para um outro fluxo que seria de enviar o convite para a reunião. Então, se o e-mail não for limpo, significa que eu já passei o e-mail para a pessoa, eu vou subir aqui, vou gerar um ID aleatório para a reunião. Vocês estão vendo aqui, ó, ID reunião, já coloquei. Inclusive, eu posso até chegar aqui no meu GPT e falar com ele, olha só. Deixa eu só colocar aqui no nosso criador de código. Deixa eu voltar aqui, beleza? Nosso criador de código, vou falar o seguinte, ó. Vou clicar aqui para ele gerar um código em Python para mim. Quero que gere um código aleatório como um identificador único, que tenha, por exemplo, 20 caracteres, tá? Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai criar aqui para mim tudo que eu vou precisar e já vai retornar aqui o result. Tá vendo? Tudo que eu preciso, ó, ele já vai retornar aqui para mim. Inclusive, quando eu executo esse passo, você pode ver que ele gera um valor aleatório aqui. Tá vendo? Ele está gerando esse valor aleatório e é justamente esse valor aleatório que é o ID. Por que eu preciso dele, Aaron? Para poder identificar cada única reunião. Por quê? Quando a gente bater aqui na API e verificar que a gente tem um horário que, por exemplo, o cliente está solicitando esse horário, só que esse horário já está marcado, a gente vai verificar justamente através do identificador único, entendeu? É o identificador único de cada reunião. Então, se, por exemplo, essa reunião ela já foi marcada para a gente poder também alterar qual que é o horário dela, a gente consegue alterar o horário dessa reunião através do identificador único da reunião, entendeu? Então é justamente por isso. Aí eu já venho aqui, crio esse identificador único e faço uma requisição do tipo post. Você pode ver aqui que eu coloquei como é que eu posso falar? Esse endpoint, né? Então esse endpoint aqui para o webhook do N8N e toda vez que ele manda uma requisição do tipo post, o que acontece? Eu passo aqui quais são os meus parâmetros, então você pode ver o ID, passo aqui tudo como sendo no formato de string, tá vendo? Então coloco aqui o ID, o nome, o e-mail, a data. E como que eu adiciono, Aaron? Eu clico aqui, ó, vou colocar, por exemplo, ID, 2 pontos e coloco aqui, abro chaves. Quando eu abro chaves, ele já me dá essa opção para poder selecionar qual variável que eu tenho. Então o ID, qual que é o meu ID? O ID tá aqui embaixo, ó, eu venho, seleciono, só que eu tenho que tomar cuidado para colocar aspas antes e depois. Então aspas duplas antes e depois e coloco uma vírgula aqui para colocar o resto dos parâmetros, beleza? E aí você vai fazendo isso um por um para poder fazer a requisição. Com isso feito, uma coisa que você tem que passar é
aqui no header, né, no cabeçalho, o content type você especifica que é um application JSON, show de bola. E aqui eu não coloquei, ó, por exemplo, aqui no webhook, no N8N, eu não coloquei nenhum tipo de autenticação, tá vendo? Nesse caso, é bom você colocar um tipo de autenticação para poder, enfim, utilizar esse webhook de forma 100% funcional e que ele não vaze, né, para outras pessoas. Por exemplo, se vocês tentarem utilizar esse webhook, vai funcionar. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum tipo de autorização. Então vocês vão poder utilizar. Claro que quando eu postar esse vídeo, eu vou ter mudado aqui esse webhook para não vazar, né? Mas é basicamente isso. Então é só colocar algum tipo de autenticação aqui, mas se você não for, enfim, gravar nenhum vídeo ou mandar isso para ninguém, não precisa colocar a autenticação, show de bola? Então ele vai mandar a autenticação aqui para mim e eu vou receber esses dados aqui dentro do N8N, mas eu vou passar no N8N daqui a pouco para poder mostrar para vocês, beleza? A partir disso, então, ó, descendo aqui no fluxo, eu estou falando o seguinte, se o e-mail não for limpo, e aqui no caso é o else, ou seja, se o e-mail for limpo, se eu não passei o e-mail ainda, significa que eu não cheguei na fase de, enfim, de pedir o e-mail, né? E aí eu vou fazer a seguinte verificação. Se o orçamento for -1 ou a modalidade contém limpo, o que significa isso, Ano? Significa que eu ainda não cheguei na parte que eu não passei nem o orçamento, né? Então não falei nem quanto que eu tenho. Você pode ver que o orçamento é -1. E por que o orçamento é -1, Ano? Porque o valor padrão dele, olha só, orçamento, se não souber, escreva -1. Tá vendo? Então é basicamente isso aqui que a gente tem. E você pode ver que se eu não passei o orçamento e não passei também a modalidade, o que acontece? A gente só vai conversando com o usuário. Então, estou pegando aqui o texto da resposta, beleza? No caso, estou colocando a resposta aqui como sendo o texto desse LLM aqui do começo, beleza? Porém, se eu passei tanto o orçamento que eu tenho quanto a modalidade, ou seja, a modalidade no caso é aluguel ou compra, né? Se eu passei os dois, eu vou fazer aquela verificação. Ou seja, se o orçamento for maior ou igual a 20 mil e a modalidade é aluguel, o que vai acontecer? Eu já vou responder para a pessoa. Então, eu vou falar para a gente poder prosseguir. Porém, se não for isso, eu faço a segunda verificação. Se o orçamento for maior que 5 milhões e a modalidade é compra, aí beleza, eu desço aqui também e dou a resposta padrão para o usuário. Porém, se não for nenhum nem outro, o que acontece? Eu já mando aqui para ele, ó, olha só, já vou copiar esse prompt aqui também. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui, new.xml. Vou colar o prompt e a gente fala o seguinte, agradeço o contato, mas diga que os requisitos do imóvel não se encaixam em nenhum imóvel da imobiliária, beleza? Então, o que ele pediu, a gente já está falando para ele que não se encontra, não se encaixa na imobiliária, né? Então, é basicamente isso, a gente já está qualificando o lead automaticamente aqui, fazendo essas verificações de forma automática com o nosso agente de IA, beleza? Só que, se no caso for cumprir um dos requisitos aqui, o que vai acontecer? Ele já vai colocar a resposta aqui para mim. Então tá vendo que eu tô pegando aqui do extrator, ó, aqui do extrator eu tô pegando a resposta, é basicamente isso. Inclusive, ó, olha só, eu vou clicar aqui em visualizar, vou falar o seguinte, olá. Ele vai me responder através dessa caixa aqui. Ó, o fluxo a gente consegue ver direitinho aqui de verde, né? Então, ó, verde, 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 seguiu por aqui e subiu para cá que tá verde também. Então, você pode ver que ele já verificou, ou seja, o orçamento ele não sabe ainda, então ele já subiu e respondeu para cá. Porém, se eu mudar esse cara, colocar o seguinte, ó, vou colocar aqui, abrir as chaves, vou vir aqui no meu extrator de parâmetros e vou pegar a resposta. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Ele já me responde só o texto mesmo, porque eu só estou pegando o campo de resposta. Olha só. Olá, meu nome é Jorge. Está vendo que ele não passou, não colocou lá o JSON que a gente tinha? Então é basicamente isso aqui que está acontecendo, tá? Ele já está colocando todo o texto aqui para a gente, fazendo as verificações aqui no if, show de bola? E aqui continuando com a resposta. A partir do momento que ele tem o e-mail, aí que ele sobe para cá. Entendeu? E aí, quando ele sobe para cá, o que acontece? Eu mando a requisição aqui do tipo post, passando todos esses dados aqui, que vocês estão vendo, beleza? Todos esses dados. A partir do momento que eu passo todos os dados, o que acontece? Ele vem aqui no Edit Fields, deixa eu entrar aqui em Executions, na verdade. Vou clicar aqui nessa execução que eu fiz. Para ele poder mostrar, né, todo o caminho dos dados. Então, ó, recebi aqui uma requisição. Você pode ver que eu passei todos os dados. Então, ele recebeu o nome, o e-mail, a data, a hora que eu marquei a reunião, né, no caso aqui foi 10 da manhã. A modalidade, o orçamento, o tipo de imóvel e a especificação. A partir do momento que ele recebeu isso, aqui em Edit Fields,
eu já coloquei todos em um campo único. Então, eu já defini todos os campos aqui, beleza? Tudo certinho. Inclusive, ó, já defini aqui até os tipos. Tá vendo aqui que eu coloquei tudo como sendo string? Isso aqui vai ser muito importante, porque depois a gente vai ter que fazer um tratamento de dados, tá? Então, vocês vão vir aqui em Edit Fields, vão pegar todos os campos e vão colocar aqui de maneira tranquila, beleza? Depois disso, o que ele vai fazer? Ele está vindo aqui no meu Google Sheets, está vindo e está pegando linhas. Então, você está vendo aqui que ele está tentando pegar linhas onde o Meeting Start Time ele é esse valor. Então, ele está verificando o seguinte, ó, tem alguma reunião, tem alguma linha, né? Get Rows, tem alguma linha com esse valor de date time? E galera, prestem bastante atenção. Essa formatação aqui do ano, mês, dia e horário com esse espaço tem que ser igual, tá? Essa formatação tem que ser igual para vocês poderem bater certinho aqui no Google Planilhas. Então, tá vendo aqui que eu estou salvando esse Meeting Start Date Time? Estou salvando exatamente no mesmo formato, porque se tiver alguma reunião marcada nesse horário, ele já vai me trazer uma linha, entendeu? Só que se não tiver nenhuma reunião marcada nesse horário, o que vai acontecer? Ele vai me retornar nulo, como vocês podem ver aqui, ó. Me retornou nulo. Aí eu faço a seguinte verificação. Eu coloco aqui, se no caso a resposta que eu tive aqui do Google Sheets for nulo, se for nulo, significa que ele não encontrou nenhuma linha naquele horário, ou seja, está disponível, entendeu? Então eu verifiquei o seguinte, ó, a resposta que eu obtive é nula? Se sim, então está disponível. Então eu verifiquei, a resposta é igual a nula, entendeu? Só que se tiver alguma reunião marcada naquele horário, esse row number aqui, a resposta do Google Sheets, ele não vai ser nulo, vai retornar um horário de fato, entendeu? Vai retornar as linhas. Ou seja, se não for nulo, o available vai dar false, entendeu? Então a gente não vai ter horário disponível e aí eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho que a gente faz aqui, tá? Para poder avisar o nosso cliente que não tem um horário disponível. Mas nesse caso tem. Então ele vai seguir aqui o caminho de true, tá vendo aqui, ó? E aí eu verifico, né? Se available é igual a true, aí ele vai seguir aqui para cima. Quando ele é igual a true, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Google Calendar, tá bom? Crio aqui um tipo de evento, tá? Tô criando um evento no meu, como é que eu posso falar? No meu calendar, né? No calendar da minha conta aqui, que vocês estão vendo. Tô colocando aqui também qual que é o start, no caso aqui, qual que é o date time de início, e é muito importante que esteja nesse formato aqui, tá? Para vocês poderem fazer aqui o formato, no caso a data de início, porque o Google Calendar ele só vai aceitar esse tipo aqui de formato, de date time, e aqui você vai colocar no caso final. E esse final aqui é um código em JavaScript, que eu vou inclusive pedir para o GPT poder explicar para vocês. Então eu vou colocar aqui o GPT-4o, tudo entre esse abre chaves duas vezes, fecha chave duas vezes, é um código em JavaScript. Explique-o detalhadamente para quem nunca viu JavaScript antes. Então, inclusive, isso aqui é até uma informação para vocês. Tudo dentro do N8N que vem entre essas chaves duplas é um código em JavaScript, tá bom? Então, voltando aqui, ó, ele já está mostrando tudo direitinho aqui para a gente, ó. O edit fields item json.datetime, que é justamente isso aqui, ele é basicamente extrai a parte, né, de uma hora, que é o que a gente está pegando aqui. Então a gente está pegando aquele datetime, vocês estão vendo? A gente está pegando só esse datetime aqui, só que aqui a gente está fazendo essa substring de 0 até 11, ou seja, a gente só está pegando o date. A gente só está pegando o date aqui. E aí depois eu fiz todo um código, inclusive eu vou deixar esse código aqui na descrição do vídeo para vocês também, que eu somo uma hora aqui no horário de início, entendeu? Então, se a pessoa quis marcar 10, eu pego essa hora de início, somo uma hora e retorno aqui para mim. É justamente isso que eu estou fazendo, beleza? E aí ele já vai criar lá no formato, na data de início e na data de fim, beleza? E aqui eu coloco quais são como é que eu posso falar? Os atendentes não, né? Os participantes da reunião. E aí eu pego o e-mail da pessoa, que vocês estão vendo, coloco aqui o seguinte, ó, os convidados podem chamar outros convidados, os convidados podem ver outros convidados, e aqui eu coloco um breve título da reunião, como vocês podem ver aqui, ó, no Google Calendar, eu coloco aqui, reunião Jorge mais Anor, e coloco aqui o nome da minha empresa. Então, a reunião Jorge mais
E aqui eu coloco o nome da pessoa, tá vendo? E aqui eu coloco o nome da empresa. Show de bola, é basicamente isso que acontece. Já mando aqui um reminder aqui através do e-mail 60 minutos antes. Então, 60 minutos antes da nossa reunião aqui, ele vai mandar um e-mail automaticamente para o Jorge, no caso na conta, na verdade para o Anor, né? Na conta teste@teste.com. Como vocês estão vendo aqui, ó, vai ter o teste@teste.com, vai mandar um e-mail para esse e-mail avisando que em 1 hora vai começar a nossa reunião. É basicamente isso que ele faz. Depois eu salvo os dados aqui no Google Planilhas, então você pode ver que eu estou fazendo aqui um append or update. Isso é muito importante, por quê? Porque se já tiver aqui uma reunião com o mesmo ID, tá vendo? Ó, Mapping Column Mode. E aqui eu vou colocar Map Each Column Manually. E aqui eu coloco Column to Match On. No caso é a coluna que ele vai olhar. Ou seja, ele vai olhar o seguinte, já tem alguma coluna, na verdade já tem alguma linha aqui na minha coluna ID com o mesmo valor de ID, entendeu? E ele vai olhar isso aqui, ó, para poder fazer a verificação. Ou seja, se já tiver alguma linha, né, com essa coluna de ID, significa que a gente já tem alguma reunião marcada. E se a gente já tem alguma reunião marcada, a gente só quer editar os campos dela, entendeu? Então vamos supor que você marcou a reunião para as 11. Aí o cliente vai lá para o agente e fala o seguinte, ó, eu quero remarcar para, por exemplo, meio-dia, tem como? E aí ele vai vir e vai fazer uma atualização. E é por isso que não é só o append que você tem que fazer. Você tem que colocar append or update row. Show de bola? É esse tipo de evento aqui. E aí você vai selecionar tudo certinho, qual que é a planilha que você quer, a página que você quer da planilha e vai colocar todos os campos aqui para ele poder salvar. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu estou retornando aqui, no caso, nada. Então, vocês estão vendo aqui que eu não estou retornando nada para o nosso webhook, tá vendo? Estou retornando nada aqui para ele. Só que quando eu tiver, por exemplo, aqui, que já tem alguma reunião, ou seja, quando available for falso, significa que eu vou vir aqui no Google Sheets, eu vou pegar as linhas, no caso que eu tenho os horários, né? E aí eu vou falar o seguinte para ele, ó, tá vendo aqui? Já vou falar o seguinte para ele, eu tenho essas datas aqui, esses horários para você poder marcar sua reunião, entendeu? Inclusive, deixa eu fazer um caso desse aqui, ó. Deixa eu vir aqui no nosso entrevistador só para você, no nosso, desculpa, como é que eu chamo? No nosso corretor de imóveis, não sei porque que tá entrevistador de RH aqui, vocês me desculpem, mas eu vou falar o seguinte, olá, sou o Anor e quero, por exemplo, comprar uma casa. Já vou falar logo de cara, sou o Anor e quero comprar uma casa. Você pode ver que ele já vai colocar aqui para mim, ó, que aqui não está aparecendo nos campos, né? Mas ele já me pergunta qual que é a faixa de preço que eu quero comprar. Vou falar aqui 6 milhões. Então ele já vai, você vai ver aqui no workflow que ele já vai definir que eu sou um cliente qualificado, ele já passou aqui nas verificações, ele vai perguntar a especificação. Eu vou falar, por exemplo, 8 quartos. Só quero isso de especificação. E agora ele vai me perguntar qual que é o horário que eu quero, e eu vou falar o horário justamente às 10 da manhã. Hoje às 10 da manhã. Então já vou falar isso. E ele vai me pedir o e-mail agora, só que às 10 da manhã de hoje eu tenho essa reunião. E ele tem que me falar que eu já tenho uma reunião marcada. Então, olha só, meu e-mail, eu vou colocar teste2@teste.com, tá? Só isso. Então, a gente está falando teste2 aqui. E agora, olha só o que vai acontecer. Deixa eu ver o que aconteceu. Expected. Aconteceu algum erro aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Delimitador na linha 10. Tem alguma coisa dando errado. Vamos ver aqui. O ID tá certo, aqui tá certo. Galera, isso aqui realmente dá um problema às vezes que a gente tem que caçar no olho o que tá dando errado. Então vamos ver aqui, ó. Expected, uma vírgula. Deixa eu ver. Provavelmente eu mexi em alguma coisa aqui, né? Aqui tá o ID, show de bola. O nome, deixa eu ver, data, vamos debugar isso aqui ao vivo. Ó, orçamento, tipo de imóvel, isso aqui tá tudo certinho, não sei por que ele tá acusando um erro aqui. Parece estar tudo certo. Ó, o ID da reunião tá certo, o nome, aqui tá as vírgulas tudo bonitinho. Realmente, ele deu um erro aqui na hora de fazer a requisição, então run failed. Expecting vírgula, né? Na linha 10, coluna 22. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui colocou uma vírgula. Deixa eu passar aqui, deixa eu fazer um teste. Executar passo, vou colocar, por exemplo, teste. Aqui o nome. Teste.
teste. No caso aqui é um número, né? Então eu vou colocar 10. No caso, teste e aqui teste. Deixa eu colocar aqui, iniciar a execução. O que está dando de errado? Vamos ver. Está executando aqui. Ah, tá. Vamos ver, acho que é por causa disso, hein? Eu tinha que salvar esse workflow aqui antes. Olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu executar isso aqui de novo, porque o workflow ele não estava salvo aqui. Vamos falar isso aqui, ó. Olá, sou o Anwar e quero comprar uma casa. Então eu já mandei aqui para ele que eu sou o Anwar e quero comprar uma casa, tá? Agora, beleza, vou falar o seguinte, ó. Ele tá me perguntando qual que é a faixa de preço, né, que eu quero. Então eu vou falar, quero uma casa entre, por exemplo, 7 e 8 milhões, tá? Entre 7 e 8 milhões. É basicamente isso. E ele vai falar o seguinte, beleza, especificação, vou falar 8 quartos. Agora ele vai me perguntar qual que é o horário que eu quero. Vou falar hoje às 10 da manhã. Hoje às 10 da manhã. E aí vai me perguntar o e-mail. Vou falar teste2@teste2.com. Olha só. Ele já vai verificar aqui para mim. Ele vai fazer a requisição. Ó, tá fazendo a requisição. E agora ele vai falar o seguinte, ó. Agradeço, senhora. No entanto, lamento informar que não poderia agendar a reunião para hoje às 10 da manhã, pois esse horário já está indisponível. Posso sugerir outros horários disponíveis, como às 11, meio-dia ou 2. Qual desses horários seria mais conveniente? Pode ser às 14. E aí, olha só agora o que vai acontecer. Ele vai marcar justamente para mim uma reunião às 2. Então, se eu voltar aqui, ó, marcou às 2 e vai vir aqui e vai preencher tudo certinho. Entendeu? E o que aconteceu aqui dentro, né? Vamos vir aqui em Executions, vamos vir aqui em cima, né? Nessa requisição aqui de cima. Eu acho que é essa requisição aqui de baixo, que ele seguiu pelo caminho de baixo, exatamente. Então, olha só, ele passa aqui no false. Por que ele passou aqui no false? Porque quando eu fiz aquele get rows, vocês lembram de pegar as linhas? Ele me retornou uma linha que tem exatamente o horário que o cliente pediu. E aí ele vai falar o seguinte, ó, esse available, ele é nulo? Tá vendo que não? Então, eu pego aqui o row number. O roll number, ele não é nulo, ele é igual a 2, então ele vai me tornar falso aqui. Ou seja, eu vou seguir aqui pelo caminho de baixo, vou pegar os horários disponíveis, então aqui, ó, get rows, e eu já falo para ele que esses horários aqui, que eles estão indisponíveis, então esse horário às 10 da manhã está indisponível, beleza? Por quê? Por que você está fazendo isso? Eu pego aqui, no caso, os horários dessa data. Então aqui você está vendo que eu estou pegando filters, date, como sendo 2024, 10/30, ou seja, eu pego todas as linhas que tem essa data, porque pode ter, por exemplo, uma reunião às 2 da tarde, e eu não posso sugerir esse horário às 2 da tarde, então eu vou pegar todas as linhas que tem essa data e vou passar esse valor aqui como resposta. Então, olha só, code, ele me passa os valores que tem uma reunião marcada como resposta, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, ó, já vou retornar isso aqui no meu webhook, e aqui dentro do DeFi, o que acontece? Ele pega aqui DateTimes não está vazio. Quando ele não está vazio, ele vem aqui para cima e fala o seguinte, ó. Olha só, DateTime de agora, DateTime que o cliente solicitou agendar a reunião. Então, o cliente sugeriu esse horário. E aqui eu coloco DateTimes indisponíveis, que é justamente a resposta que eu retornei aqui do meu webhook. Entendeu? Então, eu pego todos os horários indisponíveis e já falo para ele, ó, esses horários aqui não pode marcar uma reunião. Entendeu? E aí você deve sugerir horários redondos ou clock que estão disponíveis para agendar a reunião. Entendeu? É basicamente isso aqui que segue esse fluxo. E aqui em cima é basicamente falando que ele conseguiu marcar a reunião, né? Então olha só, aqui embaixo na verdade, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então é basicamente o seguinte, ó, de cliente que a reunião foi agendada com sucesso no Google Calendar e tudo mais. Então a gente tem esse fluxo aqui em cima de finalização de fato. E você pode ver que aqui eu estou utilizando inclusive o modelo gratuito do Grok, beleza? No caso aqui eu estou utilizando o nosso Llama 70 bilhões. Então você pode ver aqui que eu pego o DateTime, eu pego para ele uma lista com os DateTimes de Meeting Start DateTimes. Show de bola? É basicamente isso que eu peço aqui para o Llama pegar e ele já agenda a reunião automaticamente aqui para mim, passando inclusive dentro do N8N. Show de bola? Então, galera, é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, como funciona, como você consegue criar um agente de IA no DeFi. Você pode ver que esse agente aqui ele está pronto para ser produtizado. Inclusive, eu cheguei inclusive, né? Tô até falando duas vezes. Mas eu cheguei a implementar isso aqui, fazer o deploy no WhatsApp, tá? Desse agente de IA. Como que você faz deploy no WhatsApp? Pode utilizar a Evolution API, mas aí é um tópico para um outro vídeo, tá?
você usa a Evolution API, pega aqui o acesso à API do DeFi, você vem aqui, ó, cria uma chave API, tá vendo? E copia aqui o seu base URL, beleza? Só fazer isso, pega aqui a chave da API e é basicamente. Agora você pode fazer também o monitoramento da sua aplicação. Então você pode, por exemplo, ver o seguinte, ó, total dos últimos 7 dias, eu tive 7 conversas, o total de tokens aqui, na verdade, a velocidade de saída, né? 50 mil tokens por segundo, uso de tokens, 69 mil tokens consumidos, você tem todo o monitoramento da sua aplicação aqui dentro do DeFi também. Então é uma ferramenta muito boa para a criação de agentes, para o que a gente chama de LLM Ops, no caso de observabilidade, tá? E operações de LLMs. Então é basicamente isso, galera. O que eu tinha para ensinar para vocês aqui, acho que a gente passou por tudo, tá? Passamos realmente aqui por tudo que vocês deveriam ver. A parte da requisição também eu passei, que eu acho que é uma das mais importantes. A parte do if, enfim, basicamente você só coloca aqui qual que é o parâmetro, qual que é o sinal, e você passa aqui o valor, é muito tranquilo de poder fazer. E a integração aqui com o N8N, beleza? É muito tranquilo aqui também, você vai criar o seu webhook, eu acho que eu cliquei em todos os parâmetros aqui. Ah, não, mas eu não sei, por exemplo, JavaScript, você só pede para a IA gerar o código, entendeu? Você fala para ela o que você quer. Ah, eu quero que me retorne tal coisa, ela vai criar o código aqui para você, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!